boa noite, galera! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu fixar aqui essa tela para ficar melhor. Oi, gente! Fala, Robert, meu irmão. Tô por cá, viu? Já tô por cá. Pode fixar essa tela aí. A minha... Deixa eu ver aqui. Yes! Oi, Luciana, boa noite. E aí? Ana Paula, boa noite, boa noite. Tudo bem? Gente, já tem uma galera imensa aqui dentro de sala, né? Boa noite, Ana. Você tá bem, amiga? Como tem passado? Espero que bem, né? Espero que você esteja feliz. Cláudia, boa noite. Venha me dizer com certeza que já está aprovada. É isso que é o mais importante para mim aqui hoje, hein? Tem uma turminha boa aqui na sala, graças a Deus. Uma galera bacana, uma galera do bem. Cheguei por cá, meio que na correria, né? Mas é assim mesmo, é vida. Crianças do meu coração, boa noite, estou enrolando mesmo, o pessoal chegando devagar aos poucos, Robert, deixa a turma chegar para cá, deixa a gente bater um papo, trocar uma ideia, falar algumas coisinhas muito legais com relação à prova, porque hoje só entrou quem está aprovado e aprovada, sem sombra de dúvida. Chega para cá, galera esperta. Oh, Ana Paula gostou. Ana Paula gostou, super. Tá valendo, Ana. É isso mesmo, amiga. Gente fina, prova boa, hein? Graças a Deus. Observei que não foi lá uma prova que pudesse... óbvio, né? Assim, que eu falo prova boa para os que estudaram. Porque quem não estudou, com certeza, deve estar zonza até agora. Ah, desculpa, deixa eu me apresentar. Perdão. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Valbert, fiquei responsável pela parte de legislação municipal. Vai ser aprovado, Luciana, sem sombra de dúvida. Se acalma, minha amiga. O que é seu já está, sem sombra de dúvida, reservado. Pode ficar tranquila. Meu nome é Valbert, estive com a Dom, com o pessoal na formação da SMS de BH, a Secretaria Municipal de Saúde, da qual ficou a mim incumbido aí a pasta referente à legislação municipal. Que prova boa, viu? Gostei, de verdade. Tudo que você disse caiu no concurso, que sou eu, né? Não estou conseguindo te ouvir? Eita, aí agora é complicado, beleza? Veja se não é um problema ou no fone, ou veja se não é um problema aí do áudio que está fechado, lindona. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? O pessoal tá me ouvindo aí? Quem tá em casa, tá conseguindo me ouvir tranquilamente? Sem problema? Ok, Soraya? Obrigado, Cláudia. Valeu, Fabiana. Bom, aí o pessoal disse que tá conseguindo ouvir. Tá sem problema lá com o áudio da colega lá, né? Lucilândia, obrigado, minha amiga. Show de bola. Gente, seguinte, ó. Eu quero começar aqui, neste momento, minha pequena aula, na verdade, né, minha correção de prova, e dizendo assim, estou satisfeitíssimo. Olha, ontem eu fui dormir de verdade, assim, com o coração acalentado, com a cabeça super tranquila e com a alma tão limpa. Sabe aquela sensação de dever cumprido? De verdade, foi como eu me senti ontem, depois da prova, né? Assim que me passaram a prova, o Robert logo foi de imediato, questionando ali algumas questões, né? Me trazendo para poder ler as questões, em que pese não estar num momento muito bom na minha vida pessoal, por circunstâncias aí ali, essa minha vontade, mas está valendo. Mas eu fiz questão de verdade, assim, de pegar a prova, dar uma lida rápida ali, dar uma olhada, e cada questão que passava, eu soltava um sorriso largo de orelha a orelha. Porque, gente, veja só, quem participou do nosso curso aqui, meu amigo Robert, com certeza deve ter, assim, viajado pela prova. Pessoal, sem modéstia nenhuma e sem demagogia, né? E sem parecer melhor que ninguém, apenas para comentar, mas assim, ó, quem pegou apenas os meus PDFs, conseguia resolver 7 questões da prova. Tô falando sério. Pessoal que foi meu aluno aqui, que pegou, ó, a Claudinha lá concordando, né, Claudinha? Belezinha? Quem pegou apenas o meu material, de verdade, só o material, Roberto, conseguiu matar 7 questões da prova. Eu dava cada pulo de alegria toda vez que olhava uma questão ali. Eu fiquei muito bem assim, de verdade, com aquilo que eu estava vendo. E, é claro, das 3 que ficaram, ó, uma ou outra ali, né, que a gente não conseguiu passear a tempo. Haja visto que o tempo é muito curto, é muito conteúdo para um tempo bastante curto. Não é culpa da Dom, não é culpa do aluno que está estudando, não é culpa do professor, não é culpa de ninguém, pessoal. Banco é isso mesmo. Na verdade, concurso
concurso é isso mesmo, né? Não é a banca também que é culpada. Concurso é isso. A gente estuda, 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 mas sempre que nasce um novo concurso, sempre que é pedido, requisitado lá pela comissão, a coisa começa a enlarguecer cada vez mais. E há uma tendência de aumentar mais ainda a condição do contexto do conteúdo. Mas assim, ontem, de verdade, só quem pegou apenas o PDF, eu garantiria 7 questões na prova. Então, eu fiquei muito bem, muito bem. E, de verdade, das 3 que restaram, eu vou dizer para vocês assim, pessoal, ó, pelo menos 2, não, eu diria uma com 100% de certeza, mas 2 dava para fazer isso. Quem tinha um mínimo de senso de legislação, mínimo conhecimento de contexto de legislação, com certeza mataria a pau. De verdade, dava para poder fazer. Ou seja, eu consegui entregar pelo menos 80% aí do que realmente deveria entregar. De 10 questões, 8 dava para você passar sem sombra de dúvida. Fiquei muitíssimo feliz com isso, tá? Muito, 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 muito mesmo. E espero que, sem sombra de dúvida, alguns colegas que estão aqui, que participaram do nosso curso, tenha ido muitíssimo bem. Ah, e eu não sou de falar não, viu, pessoal? Eu não sou só de falar não, eu gosto de mostrar. Eu trouxe slides que praticamente eu passei na aula para a galera, ou até mesmo na live. Teve questões ali, por exemplo, das 7 questões, acho que 3 eu consegui passar na live. Eu fiquei assim também com o coração muito apertado. Porque tinha questões na prova que eu queria ter passado na live. Eu não consegui por causa do tempo, quantidade de conteúdo ali, mas assim, 3 questões para mim, eu fiquei fã, assim também, muito bem, né? Das 7 questões que estavam lá, que eu já tinha passado no conteúdo, eu consegui passar pelo menos 3 na nossa live. Quem participou da live até mandou mensagem depois pro Robert, informando que conseguiu acertar algumas questões por causa apenas da live. Então, assim, Robert, esse é um trabalho, cara, que a gente entregou agora com uma determinada maestria. A Dom jogou duro, não é? Jogou duro demais. E eu, com certeza, posso falar pelos meus colegas também, professores, que com certeza também devem ter ficado muito felizes igual a mim, tá? Com certeza eu sei que por aqui há de haver aprovadas. Eu ouvi aquele amém, beleza? Todos vocês que estão na live, com certeza já jogaram duro, né? Só que está aí fazendo a prova, tá, pessoal? Já são, para mim, heroínas e heróis, sem sombra de dúvida. Mas eu vou deixar de conversa, porque eu também não quero perder tempo. Eu tenho um tempo também contado aqui, né, meu amigo Robert? Eu não estou afim de atropelar o tempo de ninguém. Então, assim, vamos passar aqui para vocês algumas situações que eu vi. Ah, deixa eu deixar bem claro para vocês aqui, galera. Olha só, a prova que eu recebi, ela na base estava no número 03. Ou seja, o Robert estava até discutindo antes da aula, né? Robert, me parece ter havido mais de uma prova. Mesmo havendo mais de uma prova, geralmente as questões são as mesmas, tá, pessoal? Se não foi, a Luciana está confirmando, né? Houve mais de uma prova. Maravilha. A prova a qual chegou ao meu poder é de número 03, tá, pessoal? Beleza? A ordem pode não ser condizente, mas as questões já entregam, sem sombra de dúvida, a resposta. Fiquem tranquilos, porque a gente vai entregar as respostas das questões. O número que eu estou aqui é o número que está na prova 03. Mas vocês, que fizeram a prova, com certeza vão acabar conhecendo, né? A prova era 8, né, Ana? Ó, a Ana falou aí que a dela era 08. Pode não estar na mesma ordem, amiga, que está aqui. Até as questões podem estar em ordem diferenciadas. Isso, gente, isso são sistemas utilizados pela banca com o intuito de fazer o quê? Evitar quaisquer tipo de fraude durante a prova, né? A pesca é uma delas. Ok? Por isso que eles mudam o tempo, exatamente, Luciana, mudam o tempo inteiro. Então, assim, gente, não fiquem preocupados com isso, não. Eu estou aqui para entregar a resposta. Qualquer prova que chegasse à minha mão e que eu entenda que todas as provas continham as mesmas questões, isso, exato, as questões são as mesmas, perfeito. Então, assim, eu quero entregar a resposta, tá? Fiquem tranquilos, a gente discute aqui. E, assim, foi muito... Eu vou dizer para você, a provinha foi boa. Foi boa, dava para fazer, tá, pessoal? Estou dizendo que tem gente assim, eu não consegui fazer, não. Calma. Isso não quer dizer que você seja pior do que ninguém, mas também que ninguém é melhor do que ninguém. Entenda, é questão de entendimento, beleza? Oh, que bom, Patrícia, né?
Aí a gente vai observar as questões de provas número 3 nesse momento. Pessoal, estou postando aí para vocês uma tela. Me dê o feedback aí. Polegar para cima é para dizer que está visualizando. Polegar para baixo é para quem não está visualizando. Obrigado, Fabíola. Valeu, Milena. Valeu, Ana Paula. Muito bom, Laurinha da Rosinei. Show de bola. A galera já deu o feedback aqui. Eu amo. Amo. De verdade, que essa turma assim, está comigo super interagindo. Ó, vamos lá. E como eu disse, questão de prova 03, tá, gente? Me perdoe aí as outras questões. Para começar, olha que questãozinha boa. 11ª questão da prova 03. Fácil demais. Fácil demais. Aliás, engraçado, essa questãozinha aqui, salvo engano, não tem problema. Seja quem for a prova lá, pode ter sido como se caiu legislação foi todas idênticas, aí as questões também são parecidas, tá? Salvo engano, essa questão eu entreguei na live da semana de prova. Cara, toda vez essa questão eu fiquei muito feliz. Olha só o que diz a questão. Reputa-se agente público. Agente público. No dia que eu falei, até uma colega brincou comigo, né? O senhor é bom. E ela falou desse jeito, eu brinquei com ela também, né? Falei, o senhor é bom a todo momento. Porque essa questão estava praticamente abraçada pelo nosso pai, sem sombra de dúvida, ok? Não tem na sua droga. Que pena. É uma pena. Eu acho que eu pensei que deveria repetir as questões todas em prova. Mas vamos para frente, pessoal. Ó, uma coisa que eu vou pedir a vocês. Quem tiver questões da legislação municipal, olha o que eu estou falando, presta atenção. Quem tiver questões de legislação municipal, das quais não apareceram aqui e que queira a solução, faz o seguinte, manda para o Robert, beleza? Ok, Robert? Vai recepcionando e vai passando para mim, cara. Eu vou devolvendo o gabarito para a galera, tá? Até pelo menos se é gabarito oficial, eu digo que é o gabarito que a gente faz de acordo com o que a gente estudou aqui, tá bom? Belezinha? Vamos tocar esse terror, vamos ajudar a galera. A gente está aqui para ajudar todo mundo, tá, turma? Fica de boa aí. Olha só, reputa-se agente público para efeitos do Código de Ética do Agente Municipal e da Alta Administração, lacuna. Assinar a alternativa que preenche corretamente essa lacuna. O que está pedindo aí, gente, é aquilo que eu cantei como pedra o tempo inteiro. Pessoal, eles gostam de pedir conceito. Não sei para quê, beleza? Eu entendo até porque, assim, porque quer queira, quer não, já que vocês não são da área do direito, não vão perguntar as questões doutrinárias, jurisprudência, súmulas de STJ, STF, né? Aí eu vou pedir bastante a vocês toda vez que fizerem provas e que vocês observarem a questão legal na prova, pega os conceitos, isso aqui tem que levar para a vida. Não fica só para essa prova aqui, não. Leva para a vida. Porque conceito é o que banca adora explorar, para quem não é da área de direito. É normal e é natural. E aí, quando a gente observa essas questões, diz assim, letra A, todo aquele que exerce exclusivamente com remuneração cargo na administração direta do Poder Executivo Municipal, sem exceção. A maldade da letra A está na palavra exclusivamente com remuneração e a parte sem exceção também está fora de questão. Se vocês observarem, todos que possuem a palavra exclusivamente já está errado. Porque, pessoal, mesmo que, por mais que a gente observa, tá, a questão da remuneração para aquele que é agente público, né? E aí, assim, no conceito, não contempla só apenas aquele que recebe alguma coisa. Então, gente, de verdade, todas aquelas que tiver a palavra exclusivamente já estava fora do páreo. Letra A, está fora do páreo. Letra B, todo aquele que exerce exclusivamente. E ainda fala que é cargo ou emprego na função de administração pública indireta. Ela só fala a parte indireta, esquece da direta, tá? Letra C, eu acho que essa aqui é a resposta, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura, vínculo, mandato, cargo, emprego ou função da administração direta e indireta, as duas estão contempladas do Poder Executivo Municipal. Esse é outro detalhe, porque a gente está tratando de uma perspectiva para o Poder Executivo Municipal. Esquece legislativo. De verdade, não contempla essa prova. Haja visto que vocês estão fazendo a prova para a Secretaria Municipal de Saúde. Então é poder executivo e não poder legislativo, tá bom? Ó, e aí, de verdade, a letra D também traz a palavra exclusivamente. Eu marcaria a letra C de sapo e concedia para não ficar errado. Ok, galera? Letra C. E posso provar a vocês
Eu até copiei aquela laminazinha lá da minha live, quem teve na live. Eu coloquei exatamente esta. Gente, eu não mudei. Tá aí, ó. Eu coloquei desse jeito na live. Aí eu perguntei e trouxe de imediato qual seria aí o conceito de agente público. Quando a gente estava falando, né? Ah, moleque, acertei muito bem, Michele. Gostei de ver. Galera, quando eu falei para vocês, eu estava falando, inclusive, da alta administração e falava também daquilo que era agente público. Aí eu trouxe o conceito de gente, ó, tome cuidado, porque conceito é muito cobrado em prova para vocês. Aí o conceito do foi o que falei, foi a própria norma, tá bom? Quem são agente público? Todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego, função na administração direta ou indireta do Poder Executivo Municipal. Tá clara a norma? A questão está mais clara. E, assim, outra coisa que eu falei bastante e que fique para a vida de vocês. Gente, prova de legislação, eles gostam muito do Ctrl-C, Ctrl-V. É, o que está na lei, coloca na prova. Gente, não mudou nem uma vírgula. Eles não mudaram aí. Ah, mas a banca é preguiçosa. Cara, não é de preguiça, não. É de verdade uma condição voltada apenas para quem está lendo a lei. Vocês não são obrigados de discutir uma questão ali legal, de jurisprudência, de doutrina. Então, a prova quer fazer o quê? Apenas saber se você está realmente familiarizado com a norma. Tá aí, de verdade. Coloquei essa, inclusive, na nossa live. Que bom, ok? Vamos para a próxima. Vem para a próxima. Tá, fácil demais. Esta foi uma das questões das quais eu não coloquei na prova, nem em aula, acho que eu não coloquei, comentei, na verdade, eu comentei. Gente, como é que eu consigo definir o que é obrigação, o que é Você dever, falou sim, o viu, que é... Valdo? Você falou Você sim. já está com o áudio aberto. Obrigado, Lindona. Eu, inclusive, na minha aula, eu ensinei a vocês a definir o que é obrigação, o que é dever e o que é objetivo. Uma pena que não precisou ser utilizado os moldes deles. Mas essa questão tinha como ser respondida. Presta atenção. Determinado agente público municipal, no exercício de sua função, foi chamado por um senhor argentino, usuário do serviço público, que estava com uma dúvida relacionada ao atendimento. No entanto, o agente público, em razão da nacionalidade do usuário, nitidamente o ignorou. Maldade, né? No caso hipotético acima, segundo o Código de Ética, que aí está voltado para a lei, tanto para o agente municipal quanto a administração, o decreto 14.635 de 2011 diz o seguinte: o agente público violou. O que ele violou nesse caso? Foi um princípio ou foi um dever? Pessoal, talvez você nem tivesse lido a norma. Você nem precisava ler a norma. Porque a alternativa é tão gritante, é tão assim, de verdade, tão desenhada, que eu acho que o aluno que errou um trem desse deveria, pelo menos assim, ó, de verdade, passar o dia inteiro apanhando de vergalhão de boi, né? Depois de apanhar, e ainda ia passar o resto do dia ouvindo o hino do Vasco da Gama e de noite passar a noite inteira assistindo horário político, porque tem que maltratar uma pessoa dessa, né? Porque não tem condições de errar essa questão. Alguém mandou logo uma letra B. Oi, Thalita, você não errou não, né? Você não errou não, né? Porque se tu errou, eu vou na tua casa fazer essa maldade com você mesmo. Se prepara, porque eu indo do Vasco para tocar com som bem alto. Olha só, a letra B está praticamente dizendo o seguinte: quem analisa lá em cima, o que faltou desse servidor? O que faltou dele? Poxa, pessoal, um pouco de educação, um pouco de urbanidade, um pouco de falta, claro, não é verdade, pessoal? A gente tem que observar isso também, de falta de discriminação, porque ele está bem claro, é alguém de outra nacionalidade, ao qual ele praticamente ignorou. Então, ele praticamente ignorou também um dever. E um dever, na letra B, diz o seguinte: ó, a letra B, gente, tá desenhada a resposta. Tá dizendo assim, ó, essa aqui peste, anota, tá? O dever de ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e limitações individuais de outros usuários de serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção, raça, sexo, orientação sexual, nacionalidade, cor, idade, religião, tendência política, posição social e quaisquer outras formas de discriminação. Praticamente falou assim, ó, assina essa aqui,
pelo amor de Deus. É a banca dizendo assim, ó, filho, se tu zerou a prova inteira, pelo menos essa, ok? Vamos acertar. Pelo menos essa daqui, por Acertei favor. pelo menos essa. Pelo menos essa, né? É tipo assim, ó, por favor, pelo menos uma, acerta hoje, gente. Não tem coisa. É aquilo que eu falei no começo, lembra? Eu falei no começo da nossa aula. Poderia não ter passado em minha aula, mas o senso de vocês, com certeza, marcaria essa questão. Não precisava nem muito. Não precisava nem muito. Era só olhar para ela, praticamente respondia o que estava perguntando lá acima. Muito fácil essa alternativa. Adorei, linda de bonita, assim, ela muito bem desenhada. E aí, gente, ó, onde é que está escrito isso? Lá no artigo 6º, ok? Na verdade, no inciso 5 do artigo 6º, que diz que constitui deveres dos agentes públicos municipais. Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade, atenção, respeitando a capacidade e limitação individual de todos os usuários de serviço público, sem qualquer espécie de preconceito, distinção, raça, sexo, orientação sexual, nacionalidade, cor, idade, religião, tendência política, posição social. Ah, mas ninguém ia decorar isso aí, não. Claro que não era para decorar, ok? Claro que não era para decorar. Era exatamente para você compreender que a letra da lei está dizendo que trata-se de um dever e não de um princípio. Vou voltar aqui. Ó, a letra A faz o seguinte, ó. Olha só. A letra A faz o seguinte. O princípio da supremacia do interesse público. Turma, esquece o princípio da supremacia do interesse público. Diz que a administração pública, quando no seu exercício das atividades, tem que atender o interesse da coletividade. Isso aqui a gente nem comenta, porque está mais no direito administrativo do que na legislação. Ok? Princípio da preservação e defesa do patrimônio público e da probidade administrativa, volta para lá. A gente não está trabalhando no princípio. Aliás, esse princípio fala que todos nós, por mais que não compreendamos dessa forma, temos a obrigação de estar preservando tanto a questão da probidade, moralidade, decência da administração pública, bem como do patrimônio que pertence a ela. Perfeito? Belezinha? Além disso, a outra fala é o dever de ceder, de não ceder às pressões. Só aí eu já parava, porque não tem nada a ver uma coisa com outra, como está descrito lá em cima. Alguém queria falar alguma coisa? Abriu o áudio sem querer aí? Quem foi? Fica à vontade. Pode falar. É só lembrar, viu, gente? Levante a mão para eu falar o nome da pessoa e a pessoa poder falar aqui e a gente não atrapalhar a vida dela, tá certo? Galera, praticamente Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Leiam a lei. Leiam a lei. Ô, Valbert, Como eu diga, falei. Se você falou sobre isso, sim. Você falou. Bem no princípio, você chegou a comentar esse artigo aí. Entendeu? Ah, sim, sim. Aí eu lembrei depois também. Na hora que eu estava fazendo a prova, veio você na cabeça na hora. Foi sim, foi bem no início, quando você começou a explicar, né, esse primeiro decreto aí. É porque assim, eu não falei quais são todos, eu me lembro que eu falei, mas eu não falei quais são todos os deveres. Eu ensinei a vocês a identificar o que era dever, o que era objetivo. Lembra? Foi isso que eu fiz com vocês. O que era redação. Eu ensinei a vocês a constituir isso. Por mais que eu pedi vocês para ler, eu acabei não passando especificamente o inciso. É isso que eu estou falando. Mas eu falei o que eu estudei disso. Falou. Falei, beleza. Mas valeu, gente. Valeu, né? Quem lembrou, como as meninas, igual a Luciana, por exemplo, acertou, mandou muito bem. Mandou muito bem. 13ª. Engraçado que na live teve alguém que preocupou com a palavra vedação. Eu achei aquilo fantástico. Quem está com a live ainda gravada, que puder assistir, vai observar lá. Tem uma colega que questionou o que é vedação. A gente parou para explicar. Proibição. Isso aqui é interessante. Beltrano, agente público municipal, extraiu cópias de documentos ainda não publicados, pertencentes ao município, para a utilização de execução de trabalhos sem cargo. Conforme o Código de Ética do Agente Público Municipal e da administração, aí tem uma lacuna, né? Tal conduta, o que essa tal conduta é? Ação alternativa que preenche essa lacuna. Tal conduta letra A, é vedada, ou seja, tirar cópia de quaisquer tipo de documento ainda não publicado, é vedado, sem a prévia autorização da autoridade competente, essa é a letra A. Letra B, é vedada, né? É vedada, pois apenas relatórios não publicados pertencentes ao município podem ser copiados. Pois, gente, ou é tudo ou é nada. Eu não marcaria a letra B. Letra C, é vedada, pois apenas a autoridade competente poderá extrair cópias de documentação não publicada.
pertencente ao município. Essa poderia gerar um problema. O aluno pode pensar assim, como ele é a autoridade máxima, ele tem esse poder, por mais que ele ainda seja autoridade pública, beleza? Autoridade máxima, ele ainda é um agente público. Tomem cuidado com isso. Nem tudo é cabível a ele, tá? Nem tudo é cabível a ele. E a letra E diz que, em hipótese nenhuma, é verdade. Aí, verdade, de verdade, pessoal. Né? Eu não marcaria a letra D, não. Então, eu fico aí com a letra A. E a letra A é quem responde realmente o que diz ali a lacuna, tá, pessoal? É verdade, sem prévia autorização da autoridade competente. Ela pode autorizar, ela pode coibir ou proibir. Ela pode fazer as duas coisas. Aqui, mesmo que alguém vá amanhã fazer outro novo concurso, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa regra é para sempre. Não se pode retirar nada de uma repartição pública sem autorização. Não se retira. Gente, essa regra é geral. Você pode ler qualquer norma atinente à perspectiva da administração pública, essa regra participa. Se você pegar a Lei Complementar 1786 de 2011 de Vitória da Conquista, ela veda também. Se você pegar a 8.112 de 1990, que rege a estrutura federal, ela também vai negar. Se você pegar a da Bahia, que é a 4.677, se não me engano, eu acho que é isso mesmo, só se eu estiver errado, também vai negar. Não se retira nenhum documento, nenhum material, nada sem a devida autorização. Essa questão estava fácil, porque eu sabia do que se tratava. Quem leu lá, com certeza pegaria ela e responderia. Porque está falando lá no artigo 7º, o inciso 9. Está explícito lá que se trata também de uma vedação. Fazer ou extrair cópias de relatórios ou de quaisquer outros trabalhos ou documentos ainda não publicados pertencentes ao município para a utilização em fins estranhos aos seus objetivos ou execução de trabalhos ao seu encargo, sem prévia autorização da autoridade competente. Gente, ó, tudo bem. Quem errou agora nunca mais vai errar na vida. Não se retira material algum de repartição pública sem autorização. Essa regra é geral. Todo estatuto traz ela. Não tem um estatuto dentro do Brasil que não traga ela. Eu fiz uma pesquisa rápida, né? Que eu não sou expert em estatuto, mas eu estou tentando me especializar. Tanto é que eu quero fazer minha especialização agora, mas eu peço a vocês que fiquem com isso na cabeça. Amanhã que vocês vão fazer um concurso federal, eu sei que todo mundo vai ser aprovado nesse. Amém? Beleza? Pensem e lembrem dessa regra. Vocês nunca mais hão de esquecer. Beleza? Fiquem ligados e eu garanto a vocês que vocês jamais vão passar por perrengue. Tá bom, turma? Mas valeu, gente. Valeu. Foi questãozinha boa. Eu gostei dela, tá? Eu gostei dela. Mais uma. E esta. Quem estava comigo no meu curso não errou. Não errou. Porque eu fiz questão de passar lâmina. Eu coloquei, lâmina do tempo da minha avó, tá, pessoal? Beleza? O slide, eu passei essa questão. Michelle já tá chutando ali. Calma, Michelle, calma, gata. Beleza? Vamos devagarzinho. Olha só. O decreto, beleza? Estou perdida porque não lembro se minha prova tinha número. Não tem problema, não. Tinha essa questão? Tá de boa. Vá anotando qual é a alternativa. Escreva a alternativa. Essa que eu dou para vocês aqui, praticamente como dica. Desculpa, pessoal, eu estou meio ruimzinho da gripe, tá? O decreto municipal número 14.635, que fala exatamente do Código de Ética, tá bom? Já vou passar para a parte de baixo na leitura. Presta atenção. O Conselho de Ética. O Conselho... Isso, Luciana. Eu fiz um quadro. Eu fiz um quadro nessa questão. Quem passa um pouco comigo no curso aqui na Dom, eu fiz um quadro, tá lá no meu material. A galera que pegou o quadro matou a pau nessa questão. Gente, o Conselho de Ética, tá falando bem específico. Conselho de Ética Pública será composto por... Aí a gente tem que saber qual é a quantidade de membros. Titulares e seus respectivos suplentes, escolhidos e designados pelo chefe do Poder
Executivo Municipal. Ok? Belezinha? Executivo Municipal. Para o exercício do mandato de quantos anos? Aí a gente tem que admitir a quantidade de 2 anos. Né? E já estou falando que é 2 anos. Tá? Sempre será a maioria de 2 anos. A maioria é sempre 2 anos. Não é uma regra, mas é uma maioria. Perfeito? Mas a pergunta que você quer calar: cabe recondução ou não? Ô, Valdas, o que é recondução? Reeleger a pessoa novamente ser eleita para aquele cargo ou ser designado para aquele cargo por igual período ou um período estipulado por norma, que nesse caso fala uma admitida, uma recondução. Recondução é pelo igual tempo. Tá bom, turma? Belezinha? E aí, qual vocês marcariam? Eu acho que o Michele botou letra A. Qual vocês marcariam nesta alternativa aí, meu povo lindo? D? Ana Paula? Ah, Ana Paula. Minha aluna retada. Meu Deus do céu. D. Eu entendi que o D é um D, né? Eu estava perguntando na anterior. Ah, tá. Desculpa. Maravilha. Oh, rapaz, me mande as respostas aí, Josiane. Galera, seguinte, veja só. Depois eu vou pedir ao próprio nosso colega lá, Robert, para colocar as respostas. Por favor, viu, Robert? Tá bom? Tal, cada uma delas. Tá? Belezinha? Galera, seguinte. Nesse caso, a quantidade X, qual seria ela? Qual seria ela? Qual seria ela? Alguém sabe? A quantidade aí de pessoas que compõem o Conselho de Ética. Quem colocou 4, eu acho que mataria a pau. Beleza, tranquilo. O mandato de quanto tempo? Já falei que era 2 anos. Mas cabe recondução? Ah, galera, cabe recondução. Quem mandou letra D, mandou benzaço demais. De verdade, tá? De verdade. E eu, sim, como as colegas acabaram de dizer, eu fiz um quadro na nossa aula, mandei esse quadro para a galerinha. Rapidinho, Michele, passo para você a palavra, lindona. Eu percebi que o pessoal era melhor fazer um quadro comparativo para poder responder esse tipo de questão com essa tranquilidade. Tá certo? Beleza? Ah, sim, tudo bem, sem problema. Gente, não estou aqui dizendo que eu descobri que ia cair na prova. Não é isso, não. Eu sei que cai esse tipo de questão, porque eles adoram questionar. Parece que a gente tem uma obrigação de conhecer quaisquer tipo de estatutos, saber, inclusive, a inclusão de pessoas que compõem comissão, comitê. Eles adoram perguntar. É deles, é de banca. Banca gosta de fazer isso. E aí eu fiz isso, ó. Quem passa por... Desculpe aí, gente, de verdade, tá? O tamanho. Eu fiz esse quadro dentro da nossa aula, mostrei, expliquei, falei, vai cair na prova. Parece que essa daí eu acertei. Ok? Beleza? Aí, neste caso, eu acabei acertando essa. Tá, Lu? É homenagem à minha amiga Lu, lindona lá, minha amiga Lu. Essa daqui eu falei, essa vai cair na prova. Porque não tem como deixar de colocar, pessoal. Olha só, a diferença de conselho para comissão. Comissão é uma coisa, conselho é outro, tá? Tomem cuidado. 4 membros suplentes, membro mais suplente. Na comissão, não. Já são 3. E os membros suplentes. Beleza? Quem é que escolhe no conselho os membros? Chefe do Poder Executivo Municipal. Quem é que escolhe na comissão de ética? São escolhidos designados pelo titular do órgão ou entidade ao qual faz parte a pessoa. Quem designa lá é a Secretaria Municipal. Não é o prefeito, é a Secretaria Municipal. Mas no conselho, quem designa é o prefeito. Ok? Beleza? Aí pergunta, quais são os requisitos para cada um? No caso do conselho, brasileiro residente do município de BH. E da comissão, preferencialmente, servidores efetivos, estáveis e empregados públicos, residindo no município de BH ou em sua região metropolitana. Maravilha? E o mandato? Eu até brinquei. Falei, gente, mandato ninguém vai bater cabeça, porque é igual para todo mundo. 2 anos, admitido a recondução. E aí, para finalizar, eu dei aquela deixa, ainda brinquei zoando com a galera. Falei, ó, e adivinha quanto é que vocês vão ganhar? Absolutamente nada, ok? É um mero ônus de públicos para a galera. Show de bola, tá fazendo por uma questão de coração, tá? Ainda brinquei com a pessoa na sala quando eu falei desse salário. Essa questão foi dada em aula. Não consegui passar em minha revisão, o que fiquei sentido, porque eu poderia atingir um maior número de pessoas que saberiam dessa informação. E eu fico mesmo, pessoal, de verdade, sentido, quando eu não consigo passar todas as informações. Mas trabalhamos em sala de aula essa questão. 15ª. Vem contigo.
ainda também pede a correta com relação ao Estatuto do Servidor Público, né, de BH. Perfeito? Letra A. Letra A. Falei em aula, falei em revisão. São formas de provimento de cargo público apenas. Nomeação, reversão, reintegração e recondução. Eita, que quem não prestou atenção naquela aula deve ter tomado uma chapuletada nessa letra A. Ok? Beleza? Eu até dei um mnemônico. Será que alguém esteve na minha live aí, ou esteve na minha sala de aula, lembrou de citar o mnemônico, né? Que eu trouxe para a galera? As famosas 3, né? As 3 sapequinhas rãs. 3 rãs. Quem mandou bem aí, quem lembrou dessas 3 rãs, matou a pau. Porque faltou a letra A. Estava faltando a letra A. Você poderia nem saber quais eram as formas de provimento. Eu Mas lembrei quem da lembrou... É isso, Ludmila. Ludmila retada. Se lembrou, Ludmila, só das 3 rãs, a letra A tá faltando aí, gatona. Resultado, nem precisava marcar esse trem. Vamos para frente, porque atrás vem gente. Galera, letra B, daí para baixo, dei muita aula com relação a isso. Eu falei muito, tá? Em sala de aula, né? Eu parei um momento só para falar das formas de provimento, sendo nomeação uma delas. Letra B, a nomeação para cargo efetivo depende de prévia aprovação de concurso público, exclusivamente de provas, observada a ordem de classificação e o prazo de validade o concurso, né? Quem marcou um trem desse tem que apanhar, porque não é só de provas, é de provas ou de provas e título. Quem não lembrou disso, né? Eu fui tão chato na sala falando isso, beleza, gente? É de provas ou provas e títulos, nunca se esqueçam disso, porque eles vão cobrar na prova. E não é que cobraram esse trem, eles são chatos, né? Quem não entendeu, não percebeu, eles adoram colocar essas coisas em sala. A letra C. Quando de sua nomeação e dentro do prazo da posse, né, que todo mundo deve lembrar aí qual é o prazo da posse, o candidato terá direito à reclassificação para o último lugar da listagem de aprovados. Caso requeira, isso aqui é importante, hein? Caso requeira, fiz até um comentário rápido na minha aula, podendo ser novamente nomeado dentro do prazo validado do concurso, se houver vaga. Falei. Essa foi praticamente desenhada, amiga. Essa foi desenhada. Não tinha como errar essa, porque houve um desenho. E assim, ó, gente, ó, o que eu peço a vocês com relação às leis é que quando a gente de concurso, né, fala para vocês, vá por esse viés, não precisa pegar a lei inteira. Vá naquele caminho, naquele tantinho, naquele bocadinho de normas ali. Sabe por quê, pessoal? Porque a gente sabe que vai cair em prova e eles cobram. Tá aí. Letra D, o direito de reclassificação para o último lugar da listagem de aprovados poderá ser exercido por mais de uma vez. Galera, de verdade, é uma abominação. Você nem podia conhecer norma, mas sobre ler essa questão da letra D, você fazia o quê? Cara, doeu no meu ouvido. E se dói no meu ouvido, é porque está errado. Quem marcou a letra C, um beijo no coração. De verdade. Obrigado por lembrar do que eu falei para vocês em sala de aula, tá? Muito obrigado. Fiquei fã. Calma, Fabiola. Calma, coisa fofa. Se acalma. Isso não é o fim do mundo. Se acalma, tá bem? Ninguém é obrigado a lembrar tudo, amiga. Não tem como lembrar tudo. Tem algumas pessoas que têm umas cabeçonas, né? Moleque, Michelle tá vibrando cada questão que ela acerta. Beleza? E é isso aí, gente, ó. Quando o artigo 12, no parágrafo 1º, diz o seguinte: quando de sua nomeação e dentro do prazo previsto no artigo 20, qual é o prazo? Alguém se lembra? Né? Acho que era 20 dias. 20 dias. Ok, quem lembrou, quem não lembrou, paciência. O candidato terá direito à reclassificação para o último lugar da listagem de aprovados, caso requeiram, podendo ser novamente nomeado dentro do prazo de validade do concurso, se houver a vaga. Confiar o Ctrl+C, Ctrl+V, e a gente comentou isso ainda em sala de aula, para a gente não esquecer, né? Bom demais. Quem acertou todas até agora? Alguém acertou todas até agora? Faz o polegazinho quem acertou todas até agora. Todas. Não pode ter errado nenhuma. Sério, Ana Paula? Sério, Fabio? Faz comigo, não. Helenice, sério? Meu Deus, Valquíria.
Ô, Valquíria, ei, Cátia retada. Tô falando aí, tô dizendo que tem uma turma que tá praticamente anos-luz aí, já praticamente à frente. Calma, calma, vamos devagar, calma. Ok? Tem mais uma, vamos lá, tem mais uma, não acabou não. Sim, para mim, a questão mais bacana que caiu, tá? Apesar também, de verdade, só de olhar você matava também a questão. Ó, o que você poderia pegar é um detalhezinho ali, que eu vou falar desse detalhe. Pessoal, fulana, né? Tinha que ser fulana. Todo servidor chamado fulano, Beltrano, né? Aquele ano, ok? Não presta, é tudo sem vergonha. Fulana, servidora pública do município de BH, vinculada à administração direta, ok? Obteve guarda judicial, e eu sei até qual foi, Sandra, a sua dúvida. Obteve guarda judicial para fins de adoção de pessoa com deficiência em tratamento especializado. Olha só, ela adotou uma pessoa que possui uma necessidade de um tratamento especial, haja vista que ele é uma pessoa com deficiência, um PCD, pela norma de 2018, ok? Assim, requereu a redução de sua jornada de trabalho, anexando os documentos que lhe são pertinentes. Essa questão foi top, de verdade, pessoal, mas muito tranquilo para resolver. Só um detalhe que poderia pegar um ou outro, tá? Calma, Thalita, vamos embora. Olha só. Gente, eu sei que tá pequenininho. Nossa senhora, tá muito pequeno. Mas desculpa, eu vou lendo para vocês, tá bom, turma? Nesse caso, assinar a alternativa correta quanto ao Estatuto Geral. Eu vou já lendo e já apontando os erros, tá bom, turma? Letra A. Se fulana comprovar deficiência por meio de apresentação de laudo médico que ateste a limitação para a vida independente e necessidade de acompanhamento da pessoa com deficiência durante o tratamento especializado, fica admitida a redução da jornada de trabalho para 20 horas semanais. Verdadeiro. Verdadeiro, vírgula, com redução dos vencimentos e demais vantagens do cargo. Errado, não reduz. Tá bom, pessoal? Esta é uma inovação dentro dos RJ1s, inclusive Vitória da Conquista foi feita a inovação agora em 2024, o de BH foi 2021, anos-luz à nossa frente, ok, turma? Em que as pessoas que possuam essa situação, ela pode requerer a redução de carga horária para poder acompanhar essa pessoa, que é uma pessoa com necessidade especial, e assim, gente, nesse caso, manter o guilhão remuneratório que essa pessoa tem também. Belezinha? Ok? Então, gente, muito cuidado com essa estrutura, beleza, turma? Vai manter aí tanto os vencimentos bem como as vantagens. Letra B de bola. Se fulana comprovar deficiência por meio de apresentação, mesma coisa. Eu já vou partir logo para o final, ali onde pega. Fica admitida a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais. Errado. Tá, turma? Com redução de vencimentos, piorou, porém sem prejuízo de demais vantagens do carro. Tá bom, turma? Errado. Letra B de bola. Letra C. Mesmo que fulana comprove deficiência por meio de apresentação de laudo, reticências, porque é tudo a mesma coisa, pessoal, tá bom? Belezinha? Não haverá redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a citada lei admite esta hipótese. Errado, porque tem redução de carga horária. Já está errado. Tá bom, turma? Letra D, que é a última que faltou. Fulana comprovar deficiência por meio da apresentação do laudo médico, reticências, admitida a redução da jornada de trabalho para 20 horas semanais, verdadeiro. Ok? Sem prejuízo dos vencimentos, verdadeiro. E sem prejuízo das demais vantagens do cargo. Ah, gente. Ah, gente. Ah, adorei. Michele chegou a sair fora. O que foi? Oh, meu Senhor Deus. Galera, o que poderia pegar aí? Eu sei o que pegou, Sandra. Para você, provavelmente a carga horária se reduzia ou não, e se havia redução de vencimentos e demais vantagens. Talvez essas duas aí que pegava de verdade, beleza? Pode ter, com certeza, dado um susto na galera. Tá bom, turma? Beleza? Exatamente. Carga horária, amiga. Pega mesmo, pega mesmo. Ô, Sandra, e não fui eu que falei, tá? Não tenho nada a ver com isso, não. Quem falou foi a norma. Vamos para a norma? Vem com a norma aqui, vem contigo. Ó. Lá no parágrafo 3º do artigo 70, que sofreu alteração em 2021, hein?
Ó, fica admitida a redução da jornada de trabalho para 20 horas, sem prejuízo dos vencimentos e demais vantagens ao cargo. Ao servidor que tiver tal. Beleza, quis mostrar para vocês onde é que está. Mas aí ela não fica completa. Ela tem que trazer um outro parágrafo abaixo, que traz a outra informação que completa a sua resposta. Beleza? A deficiência para fins do parágrafo terceiro deverá ser comprovada por meio de apresentação de laudo médico. Beleza, turma? Ok? Então, nesse caso, uma acaba complementando a outra. Tá? Perfeito? Quem acertou aí, parabéns. Gostei de ver, o pessoal fez uma vibração muito bacana aí agora, tá? Michelle saiu fora. Eu não entendi o que houve lá. Ela caiu. Ela voltou, graças a God. Ok, massa. Gente, muito bem. Elis, não faz isso não, amiga. Não faz isso não, porque senão o fim do mundo não tem mais questões. Calma lá, ainda tem mais questões. Lei orgânica, de acordo com ela, vai marcar V para verdadeiro e F para falso, tá bom? Vou dar aquela corridinha, que meu tempo está ficando escasso aqui. Vamos analisar uma por uma e depois a gente vai para as respostas, tá bem? O primeiro, os fatos de improbidade administrativa importam exclusivamente a perda da função pública sem prejuízo da ação penal cabível. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Ó, essa questão tem um problema terrível. Ela ia ficar verdadeira se não tivesse a palavra exclusivamente, tá? O BO aí foi exclusivamente. Porque, gente, além da perda da função, tem que ter ressarcimento ao erário público. Valvas, o que é ressarcimento ao erário público? Pegar o dinheiro que tu levou, querida, e devolver para o cofre público. Por favor, menos, né? Alô, vai ficar com dinheiro? Tá de brincadeira, só pode um negócio desse. Além disso, pessoal, tem também a suspensão dos direitos políticos. Valvas, o que quer dizer? Vai ficar sem prestar concurso público por um bom tempo. Ok? Belezinha? Esse é um dos problemas. Então tá falso. Tá, gente? Ficou falso por causa da palavra exclusivamente, pessoal. Porque tem mais outras também. Existem outras penalidades advindas em caso de improbidade administrativa. Lei Orgânica falou sobre isso. A próxima. É vedado ao servidor. É vedado. Vedado é proibido ao servidor público desempenhar as atividades que não sejam próprias do cargo que for titular, sem exceções. Tá falso. Já tô avisando. Tá falso. Sabe por quê? Esqueceram aí do cargo em comissão. Opa, o cara pode ter um cargo efetivo e exercer um cargo em comissão. Não é verdade. Ou uma função de confiança que é exclusiva, inclusive, do próprio servidor. Entenderam? Então tá falso. Tá falso. Tá falso. Tá falso. Belezinha? Calma, gente. O pessoal já falou, calma, né? Os servidores dos órgãos de administração direta, das autarquias e das fundações públicas sujeitar-se-ão a regime jurídico e a planos de carreira a serem instituídos pelo município. Isso aqui tá bonito demais. Tá praticamente desenhado. É parágrafo 3º do artigo... esqueci agora qual é o artigo. Né? Eu lembrei que é no parágrafo 3º. Muito bonito. Gente, fica aí. FFV. E aí, galera, a gente, na análise, tem que buscar a FFV, né? Isso mesmo? FFV. E só tem uma, que nesse caso foi a letra C, de sovaco fedido. Maravilha? Parabéns para quem acertou. Eu vi que a galera jogou duro aí. Parabéns. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Essas são mais complicadinhas, né? Aqui para nós, as duas primeiras que estavam falsas, você já poderia vir para as alternativas. Porque a única que tem duas falsas de início é a letra C. Nem perde seu tempo respondendo a outra. Maravilha? Tranquilo? Beleza? A parte técnica, Fabiana, não será respondida hoje. Vai ser respondida por professor destinado a isso. Tá bom, amiga? Beleza? Minha parte aqui é sua legislação municipal. Tá bom? Meninos e meninas, hoje a gente... É porque quando eu falei no começo lá, o pessoal não pegou. Essa é a 03, Fabiana. Essa é a 03, tá bom? Para técnico, né? A parte técnica lá, salvo engano, se não me engano é isso, nível médio. Gente, hoje nós só responderemos essa prova, que é a parte que me cabe nesse latifúndio de João Cabral de Melo Neto. Então, gente, eu só estou respondendo essa prova porque foi a prova que coube a mim na orientação dos nossos alunos para o concurso de DBH na SMS. Tá, gente? De verdade. Beleza? Turma, seguindo, 18ª. Também V para verdadeiro, F para falso.
no que tange ao Estatuto do Servidor agora, beleza? A sua é 8, Fabiana, mas fica esperta, gata, porque as questões, salvo engano, eram repetidas. Você só tem que ficar atenta qual foi aí a resposta para quando marcar no seu gabarito, tá? Até o gabarito oficial. Gente, essas são as respostas analisadas pelo meu contexto, que é obrigatório para responder essas questões, tá bom? Gente, analise as afirmativas abaixo e dê valor V para verdadeiro, F para falso, no que tange ao Estatuto. Estamos falando de quem? O Estatuto. Vamos lá? Primeira assertiva. É dever do servidor público sugerir providências tendentes à melhoria do serviço. Por mais que você não soubesse, por mais que você não tivesse lido, é só meter um verdadeiro nisso. Gente, cabe a nós a proeficiência, buscando a questão da eficiência, que é um princípio da administração pública. Não tem essa coisa de, eu vou pensar se eu vou, né? Não, gente, é nosso dever, nossa obrigação. Observou algo que possa melhorar o serviço, a gente tem que, sem sombra de dúvida, sugerir na maior rapidez, na maior velocidade, para atingir a condição do melhor atendimento do serviço público, tá? Isso aí é uma regra que vem desde a Constituição, artigo 37, para quem não leu ainda, depois dá uma lida. Mas aqui, é claro, ela está abraçando o próprio Estatuto. A próxima. É permitido ao servidor público opor resistência justificada ao andamento de documentos e processos ou execução do serviço. O pessoal, lindos e lindas do meu coração, quem lê rápido acaba passando despercebido. É permitido opor resistência, né? Quer dizer, nesse momento, pessoal, opor resistência justificada era o certo, beleza? Aí fala, é permitido opor resistência, aí já fica um negócio meio complicado, de verdade, tá, pessoal? É permitido, não se permite opor resistência. Você não pode, de forma alguma, criar uma resistência que não justifique, de forma alguma, você atrasar o serviço, você atravancar a execução de um serviço. Por que você vai fazer isso? Não pode permitir, é proibido. É vedado, opor, gente, não pode de forma alguma, falso, tá? Falso, até o último fio de cabelo, beleza? E por fim, o servidor público é responsável civil, penal e administrativamente pelo prejuízo que der causa contra a fazenda pública ou contra terceiro, certinho? Sendo responsabilidade pessoal decorrente exclusivamente de ação dolosa. Errado. Engraçado que tem 2 artigos aí, um artigo e um inciso, se não me engano, dentro dessa questão. Então, você tem que analisar de forma separada. Tem que analisar por partes. Tem que fazer Bojack estripador. Vai por partes. Beleza? A primeira parte tá certa. A primeira parte está certa, ok? O que matou aí foi com relação à responsabilidade pessoal decorrente exclusivamente de ação dolosa. Peraí, e a omissão? A ação, beleza, mas só de ação? Não, tem a omissão também. E fala também que é dolosa, errado, porque dolosa e também culposa. Não pode ser exclusiva de ação dolosa, pode ser de ação dolosa, ação, né? Nesse caso, aí culposa, ou pode ser de omissão dolosa ou omissão culposa. Essa questão tá errada, tá, pessoal? Belezinha? Foi uma maldade. Essa foi punk, essa aí, de verdade, assim, com todo respeito aos alunos, por mais que a gente é esse doloso. Como dói, Cris. De verdade. Esse doloso é punk. Gente, todo mundo viu lá. A única que acertaria era a letra A. Verdadeiro, falso, falso. Maravilha? Assim, são as 2 mais pegadas da prova. Eu, de verdade, assim, as outras 8 não, mas essas 2 foram as mais punks da prova, sem sombra de dúvida. 19ª, já estou quase fechando meu horário. Vem contigo. Essa eu falei na sala. Essa daí, e assim, eu não queria ter colocado nem na minha aula, não sei porquê, eu não estava lá, falei, não, eu acho importante colocar isso aqui, não sei porquê. E ainda comentei meio que rápido, né? Falava, eu não acho que vai cobrar, mas é bom falar seguro, morreu de velho, e não é que ela caiu, essa peste. Foi bom ter falado, porque quem estudou pelo meu material respondeu essa questão tranquilamente. Gente, segundo o decreto 18608, né, de 2024, que regulamenta a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a 13.709, no âmbito da administração direta e indireta do Poder Executivo, beleza? O comitê
o Comitê de Proteção de Dados Pessoais é integrado por alguns indicados pelos dirigentes. Lembrou, Michele? Lembrou, né? Máximos dos seguintes órgãos das empresas públicas, com exceção, e aí quem lembrou na prova de Valbert e fez aquele círculo na palavra certo, quem foi? Alguém lembrou de tio Valbert e falou assim, ó, aquele desgraçado falou para eu poder fazer um círculo enorme na palavra exceto. Quem não lembrou, vai ser aprovado. Quem não lembrou, vai ser aprovado. Em último lugar. E ainda vai ser deslocado com um Cabrobó do Xingó, lá em BH, né? Numa cidade bem pequena, ali bem não, um vilarejo, um distrito bem pequeno, que vão encher o saco todo dia entregando galinha, né? Uma melancia para pagar o serviço. Vocês vão ver, eu tô avisando, vai voltar no dia com a sacola cheia, mas vai para distante. Eu tô avisando, ok? Galera, desses que aí estão, por mais que você não lembrasse de todos, só tem um que destoa totalmente da ideia de legislação em que protege os dados pessoais. Galera, protege, né? Protege. Mas assim, quando eu falo proteção, é instruções, né? Ações, não é nada concreto, não. Beleza? Michele retada, hein? O único que vai praticamente fora da estrutura aí é o único. Michele falou que é letra B. Vamos ver se é letra B mesmo? Caramba, não é que ela acertou a questão? Não tem para onde correr. Olha só, controladoria e procuradoria é óbvio que não trata na questão dos dados, pessoal. É norma, é lei. Então, quem é que se liga a essas questões? Lei, óbvio. A letra D, alguns diriam assim, não, eu fui na letra D, empresa de informática do município de BH. É uma empresa pública. Quem leu lá em cima, gente, ó, aluno, aprenda a ler o comando da prova. Aprenda a ler o comando da prova. Olha o que diz o comando da prova. No âmbito da administração direta e indireta do Poder Executivo, integram o Comitê Municipal de Proteção de Dados Pessoais, os membros indicados, dirigentes máximos dos seguintes órgãos empresa pública. Aí lá embaixo bota empresa de informática. Aí o desatento fala, não, aqui que está errado a empresa, porque secretaria pertence ao município. Vai, peste. Não lê direito, né? Gente, lá em cima já estava dizendo que a empresa faz parte. Aonde que tem como empresa pública aí? A empresa de informática e informação do município de BH. Então, sim, não tinha como errar essa questão. Mas, olha o que o tio colocou lá na aula, quando a gente conversou sobre... Até o erro, gente, eu copiei tudo, o slide, até o erro do slide, que eu acho que ninguém nem percebeu. E erro de slide, em feitura de slide, que é o número 4 em romano, que eu peguei lá do Ctrl+C e Ctrl+V da norma, eu falei, fica ciente que são essas pessoas, são essas daqui. Aí eu não tirei o 4, até o erro, falei, vou botar aqui para o pessoal lembrar. Quem pegou minha aula vai lembrar que estava até com o erro. De verdade. Belezinha? Tranquilo? Fantástico? Massa. Michele tá vibrando, hein? Michele tá vibrando. A última da noite também é orgânica, que fala sobre os direitos e garantias fundamentais. Quem estava na live matou a pau nessa questão. Quem esteve na minha aula matou a pau nessa questão. Porque essa questão eu desenhei, ela falei, ela vai cair, ela caiu. E ela caiu do jeito que eu falei. Impressionante um negócio desse. Não que eu seja Nostradamus, mas ela caiu. Aí, com essa peste. Beleza? Lei orgânica. Olha só. Letra A. Nos processos administrativos, qual que seja o objeto e o procedimento, observação, entre outros requisitos. Validade, publicidade, contraditório de defesa e o despacho ou decisão motivados. Letra A. Beleza? Estamos falando de quê? Direitos e garantias fundamentais. Letra B. Todos têm direito de requerer e obter qualquer informação sobre o projeto do poder público, sem exceção. Gente, parece que eles pegaram a minha e colocaram exatamente na prova. Eu fiz uma questão que está construída praticamente de Ctrl+C, Ctrl+V. Eles praticamente colocaram do mesmo jeito que eu escrevi. Não é que eu sou melhor que ninguém, não. Mas ela está aí. Quem pegar na live vai observar que eu também coloquei esse trem. Gente, de verdade, vamos lá, meu povo, pelo amor de Deus. Aquelas que são relevantes à segurança do município ou da União não podem ser obtidas. É uma informação que foge
A gente até comentou isso na sala. Beleza? Letra C, mesmo que eu não comentei, eu acho bacana falar, ao município é permitido recusar fé a documento público? Nunca. Se o documento é público, ele não pode deixar de dar fé. Dar fé, pessoal, é homologar, é dizer que é válido, que é aceito, o seu RG, sua certidão de casamento, a sua certidão de nascimento. São documentos públicos. Como é que alguém chega na repartição, meu nome é Valber, estou aqui com minha carteira nacional de habilitação, documento público, e o município diz, eu não aceito não, carteira de jeito nenhum, de verdade. Beleza? De verdade. E letra D, todos podem reunir pacificamente. Gente, eu desenhei essa questão na sala, gente. Essa não tinha. Pelo menos mais uma, que o pessoal falava assim, pô, acertei mais uma, porque aquele negão safado falou na sala pra gente lá. Todos podem reunir pacificamente. Pode, sem armas, claro, em locais abertos ao público. Sim, senhor, sim, senhora. Independentemente da autorização. Exatamente. Em quaisquer circunstância. Sem prévio aviso. Aí tá a maldade. Tem que ter aviso. Eu ainda falei, pessoal, tem que avisar. Fala, lembra, peste, eu vou estar ali, viu? Para não frustrar uma outra que também foi designada para aquele mesmo horário. Letra A, Valber? Letra A. Falei na live o restante e falei em sala de aula isso aqui, ó. Até o slide eu copiei do mesmo jeito que estava lá para vocês. Quais são os requisitos processuais? Eu falei, validade, publicidade, contraditório de defesa ampla. Ok, turma? E despacho, decisão motivada. Gente, de verdade, nós tocamos o terror. Nós tocamos, nós brocacham. A gente tocou o terror. Galera, de verdade, eu, assim, tô muito contente. Falta assistir o início. Tá bom. Depois, Michele, fica ligado que eu acho que o Roger vai dar para vocês lá a própria... Eu já passar depois ali para vocês qual foi o gabarito, tá bem? Para todo mundo ficar ciente do gabarito. Show de bola. Crianças do meu coração. Robert tá por aí, Robert. Eu que agradeço, Michele. Que é isso, amiga? Que é isso, Ana? Tamo junto, estamos aqui para ajudar, amiga. Por favor, besteira, ok? E de verdade, assim... Oi, fala, show de bola. Deixa eu aproveitar para dar um recadinho para os alunos aí. É o seguinte, alguém feliz aí que foi aprovada. Peraí. Criança. Só um instantinho, Valber, deixa eu só botar aqui, eu já falo aí, dou um recado para os alunos aí sobre a questão do gabarito oficial. Já aproveitando, né? Pessoal, o gabarito oficial, ele vai sair entre hoje e quarta-feira. Geralmente leva até 3 dias para a banca liberar o gabarito oficial. Tem algumas pessoas perguntando. Essa prova que o professor leu é a prova de técnico, né? Enfermagem, só que é a prova de técnico, de nível técnico, é a 03. A de 08 é a de nível superior, tá bom? Então, a gente vai organizar aqui a correção dela e envia lá no grupo para vocês, entendendo que vocês precisam aguardar o gabarito oficial também, porque geralmente a banca pode confundir algumas coisas, vir algumas coisinhas assim, então a gente tem que sempre aguardar o oficial para poder conferir se está tudo certo, se cabe recurso em alguma questão, entendeu? E se couber recurso, a gente vai ajudar vocês a entrar com recurso, fiquem tranquilos, tá bom? Não precisa ficar muito ansiosos, vamos aguardar que assim que sair a gente vai postar lá no grupo, tá bom? Dos alunos, nos grupos abertos que a gente tem. Acredito que de início é isso, Valbert. Show de bola, hein? Caiu tudo que o professor ensinou e a gente até agradeço em público aí, porque faz total diferença ter professor de qualidade dessa forma aí para quem precisa estudar. Inclusive, bora para contagem, quem for de contagem, quem vai ter interesse em participar de contagem, essa semana a gente vai fazer uma live iniciando aí dando as informações para o concurso de contagem. Olha para cá. Show? É isso, meu querido. Obrigado. E obrigado a todos os alunos aí. Por enquanto, vamos para cima, pessoal, que ainda falta um caminhozinho aí. Não desanimem, porque em Ribeirão das Neves,
aconteceu isso. Muitas pessoas acharam que não ia ser aprovada e com 70 pontinhos, 70 e poucos foram aprovados, porque tem que ver qual que vai ser o número de corte aí, né? Então, a gente precisa ir aguardando, não adianta ficar falando muita coisa, antecipando, entendeu? Senão vai aumentar a ansiedade. Então, a ideia é a gente dar uma direcionada aí para vocês com sabedoria, entendeu? Então, é isso. Aí, o restante das informações, quem quiser pode chamar também no privado, lá com um dos administradores do grupo, e a gente está aí para ajudar. É isso, meu querido. Obrigado, viu, Valbert? Que isso, cara. A Marlete ficou o tempo todo com o áudio aberto. Marlete, seu filho está na animação aí contigo, é por causa da aprovação, gata. Eu entendi. Mas eu espero que vocês tenham cumprido tudo que o Robert tenha dito aí. E espero que vocês possam sim buscar. Olha, gente, ó, é uma coisa que eu vou falar aqui, só para finalizar. Vou liberar vocês. Até que eu tenho que correr também agora. Gente, não fui aprovado. Levanta, sacode a poeira e parte para cima. Não desanime, não. Não fique achando que porque você não foi aprovado aqui, você é a pior pessoa do mundo. Estive com uma aluna minha, fiquei felicíssimo demais. Encontrei com ela na academia, ela fez para a municipal, ela fez para o estadual e ela fez para o federal, todos para professores. E ela, quando ela veio falar comigo, ela estava com os olhos cheios de água, Robert, informando que, Robert, não foi aprovado no municipal, né? No outro dia ela foi lá, poxa, Valbas, muito mais feliz ainda da vida. Assim, espantado, né? Eu não fui aprovado no municipal, não fui aprovado no estadual, mas acabei de ser convocada no federal. Então, gente, assim, para aqueles que não ficam à própria sorte, para aqueles que entendem que, com certeza, se você lutar, o objetivo correr atrás, você vai alcançar, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não desistam, porque o de vocês já está reservado. Bote isso na cabeça de vocês, tá? Tenho aprovações garantidas em 5 concursos, Robert. Sou aprovado em 5 concursos, inclusive um de âmbito federal. Mas a pergunta que não se quer calar: 5 concursos? Cara, você é muito bom. Não, não sou muito bom. Todo mundo só enxerga os 5 concursos. E aquela quantidade imensa que está por trás desses 5, aquelas quantidade de vezes que eu perdi em outros concursos, isso ninguém quer contar, né? Ok? A gente tem que contar mesmo nossas glórias, pessoal. Pare com isso. Os erros, a gente está aqui para poder exatamente fazer o quê? Afunilá-los e dizer assim, ó, vocês não podem mais errar nisso. E acabou. E siga a sua vida. Galera, de verdade, um beijo no coração. Confio tudo em vocês. E de verdade, pessoal, né? Segue porque dá certo. Foco, fé e força. Fica aí aquela minha mensagem. Obrigado, gente. Valeu mesmo, de verdade. Boa noite.